Tentar conversar hoje sobre medo do julgamento e como que isso importa na sua vida, como que você pode melhorar nesse ponto e a transformação que isso vai gerar. Eu vou tentar usar o meu próprio exemplo, porque é uma coisa que eu já pensei, que eu já vivi e que eu tento colocar em prática todos os dias, né? Algo relacionado, tá? Não medo de julgamento. Enfim, vou me explicar. Medo de julgamento. Muitas vezes a gente se importa com aquilo que os outros vão pensar e achar de nós, o que é um erro gigantesco. E como solucionar esse problema? Eu solucionei do seguinte modo, aprendendo principalmente, acho que foi com... Vou dar os méritos aqui, mas com um exercício do necrológico que o professor Olavo de Carvalho propõe, né? De você encarar a morte. Mas não foi só pelo exercício, foi justamente de encarar a morte e como ela seria, né, na minha imaginação, obviamente, e como ela se dá. Nós temos medo do julgamento como se as outras pessoas pudessem nos... Existe a cultura do cancelamento hoje, né? Então, tipo, como se as pessoas pudessem nos cancelar, como se elas tivessem influência quase 100% na nossa vida e a gente se sente retraído diante disso. Porém, existe um julgamento muito pior, talvez, pior mesmo, né? Em que você vai estar nu diante de Deus. Que não vai ter máscara, que não vai ter como você fugir, nem inventar desculpas e nem falsear nada. Porque você vai estar diante do ser, de Deus, onipotente, onipresente, que sabe tudo da sua vida 1000 vezes mais do que você. E é esse julgamento que a gente deve se preocupar. Então, mais do que máscaras e ações que a gente faz no nosso dia a dia, quando chegar o dia desse julgamento, nós vamos ser julgados por todas as nossas intenções do coração, os motivos reais pelas quais a gente fez as coisas. E isso é profundamente mais aterrorizante do que o julgamento de uma pessoa. Então, quando a gente se depara diante da morte, né? E eu ultimamente tenho pensado muito sobre essa questão de sentido da vida, para os católicos não é mais natural, mas antigamente era muito natural meditar diante da morte, tá? Então você pode até pegar um exemplo aqui, ó. Preparação para a morte. Santo Afonso Maria de Ligório. Assim, é um clássico, vamos dizer. Era muito natural. E se você tá se preparando, se você faz sua vida sempre buscando ser aprovado no julgamento de Deus, você tá pouco se importando com o julgamento das pessoas. Entende? Porque se você tá fazendo de tudo, dando o seu melhor para ser aprovado por Deus, o que importa o julgamento de uma pessoa? O que importa uma pessoa o que ela acha de mim, o que ela deixa de achar? Enfim, nada. Porque não faz sentido. Não tem o que ela possa modificar na minha vida, entendeu? Porque tem uma pessoa, Cristo, infinitamente superior a quem eu devo as minhas satisfações verdadeiramente do que uma pessoa. Então, quando a gente faz essa meditação diante da morte, desse julgamento, o julgamento dos outros meio não, né? Eles deixam de importar. E não é aquela falta de humildade ou de desprezo total, né? Tipo, meio que foda-se, tô nem aí pra opinião dos outros, beijinho no ombro, o recalque passa longe. Não, é porque a sua preocupação está realmente em ser melhor para Deus. E não que, ninguém pode me julgar. Não, existem coisas certas, erradas, e que as pessoas podem nos acusar, ok? E existem pessoas que entendem isso melhor. Só que aí você reserva esse julgamento, entre aspas, essa orientação para algumas pessoas só na sua vida. Mas não é esse o ponto. Tipo assim, não é aquela... Eu comecei, fazer um parênteses e dar um exemplo aqui. Eu, quando era mais novo, era muito rebeldinho, sabe? Então, eu ficava lá, foda-se, tô nem aí, que me julguem, vou fazer o que eu quiser, cagar, sabe?
Desse jeito, bem típico de adolescente rebelde. E não me importava mesmo, eu fazia o que queria, basicamente. Ah, e se falarem mal, tô nem aí. Só que eu nunca pensava nas consequências disso, nas consequências para os outros, nas consequências para mim mesmo. Eu realmente não me importava com o julgamento e falava, tô nem aí, e deixa que falem, deixa que façam. E no fundo isso é um pouco prejudicial, mas foi bom porque depois, quando eu comecei a entender um pouco melhor dessas coisas que eu já falei, e me deparar com isso diante da morte, com o julgamento de Deus, aí eu falei, agora eu entendi por que o julgamento das outras pessoas realmente não faz sentido. E não é que as outras pessoas não possam te orientar, é evidente que pode. Assim, quando Jesus fala, se tem se teu irmão está pecando, se a pessoa está cometendo alguns erros, advirta, né? Fala para ela uma vez, depois fala não sei o que, fala em público, depois, enfim, não lembro agora certinho. Mas óbvio que a gente pode receber orientações, o que a gente não pode receber é julgamentos e se importar com isso, né? Então nós precisamos nessa busca constante de ser melhor, pensar em, assim, cara, vai chegar um dia em que toda a minha vida vai ser como se impressa em um momento só e eu vou poder enxergá-la como um todo e vai haver ali um perfeito juiz para me julgar. Simples, assim, é basicamente desse jeito, acredito que aconteça, né? Então vai ser ali julgado todas as minhas intenções, sem máscaras, sem desculpas, sem nenhum jeito de eu contornar a situação, porque não tem como enganar o justo juiz. E vai chegar esse momento, e eu quero estar preparado para esse momento, estar em perfeita comunhão com esse justo juiz. Então, de que importa aquilo, o julgamento das outras pessoas? Então, a gente vê, né, principalmente quem produz conteúdo, tem gente que é muito boa e que não começa, tem medo que os outros vão falar de mim. Medo? Por que medo? Vou me achar estranho, vou me achar sem graça. E daí? Vai ser sem graça mesmo? Talvez, entendeu? Não importa, porque existe um julgamento que vai, de fato, te dar a condenação eterna ou a salvação eterna. E é ele que importa. O resto, nada. É isso. Espero que eu tenha conseguido ser claro e te faça refletir, de fato. Tamo junto, valeu, abraço, até amanhã.